Ordeno à testemunha que se sente. Sim, senhor. Jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade? Sim! Levante a mão e jure. Eu juro! À direita. É que eu nunca tinha entrado num tribunal. Silêncio! Silêncio! Com a palavra, representante do Ministério Público. Obrigada, Excelência. A senhora conhece Paulina Martins? Conheço? Desde quando? Bom, é desde que tinha 1 ou 2 ou 3 aninhos no máximo. Então a senhora também conhecia Paola Bracho? Que nada! Quando a Paula, a mãe da Paulina e eu nos conhecemos, ela só tinha a Paulina. E nunca me disse que a menina tinha uma irmã gêmea. O que você está tramando? É que eu escutei a vovó Piedade falando no telefone com a dona Paola. Ah, você sempre fica ouvindo o que não te interessa. Isso interessa a todos nós, porque não é uma boa notícia. Ao contrário, é péssima. Ai, Lalinha, não assusta a gente. Vai, desembucha, menina. De que se trata? Fala. A dona Paola voltará sábado para esta casa. Tem certeza disso, Lalinha? Eu não disse que escutei a vovó Piedade falando com ela? O seu Carlos Daniel não vai permitir. Estão enganadas, porque seu Carlos Daniel disse para a vovó que se ela insistir, pela lei tem todo o direito de vir. Como era Paulina Martins quando menina? Minha nossa, o que eu posso dizer, senhora? Uma garotinha muito boa, adorava a mãe. Era muito estudiosa, sempre tirava nota 10 na escola. E continuou igual quando cresceu? Muito melhor. E continuou sendo estudiosa. Só que chegou um dia em que a Paula, a mãe dela, ficou doente. E Paulina não pôde mais continuar estudando. Não pôde terminar o vestibular. Sendo tão estudiosa, por que é que ela trabalhava num toalete para senhoras? Porque não encontrou outra coisa e teve que pegar o primeiro emprego para sustentar a casa. A senhora acha que a vida dos pobres é fácil como a de vocês que têm grana, é? Silêncio! Silêncio! A testemunha deve se abster de fazer comentários que não foram pedidos. Tá bom, senhor juiz. Desculpe. A representante do Ministério Público pode continuar. O que a senhora entendeu? Que Paola Bracho obrigou Paulina Martins a substituí-la? Ou que Paulina Martins obrigou Paola Bracho? O primeiro. Diga exatamente. Paola Bracho obrigou Paulina Martins a substituí-la. Como é que sabe? Porque Paulina, desesperada, chorando, me comunicou. Disse que Paola Bracho queria obrigá-la a substituí-la na casa dela, enquanto ela ia se divertir por aí com um amante. Silêncio! Silêncio! Como conseguiu? Botando uma pulseira muito cara na bolsa da Paulina para acusá-la de ladra. E depois disse, ou vai pra minha casa ou vai pra cadeia. Por isso Paulina Martins aceitou? Não teve outro jeito. Além disso, a coitada estava muito mal. Ameaçaram mandá-la pra cadeia. O namorado a abandonou. E a mãe estava morrendo. Tudo junto. Imagina só. Mas eu posso jurar pelos meus mortos que com estes olhos que a terra há de comer, eu vi Paulina chorando desesperada. Ela não queria ir, mas Paola Bracho a obrigou a aceitar. Ainda aqui, seu canalha. Só espero que o advogado de defesa me diga que eu posso ir embora. Você aprontou com a Paola. Se ela te encontrasse, cortaria sua cabeça. Não acha que ela merece?
Ah, é uma sem vergonha, mas a outra não fica atrás. A outra apenas obedeceu, com medo de ir para a prisão por um roubo que não cometeu. Verdade que Paola botou uma pulseira na bolsa dela para culpá-la? O que eu ganho mentindo? Recebeu dinheiro. Não sou mais a mesma pessoa, Leda. Acredite. Nunca observou um comportamento ruim na acusada? Não, senhora. Ao contrário. Desde que a senhorita Paulina chegou à casa para se passar pela verdadeira Dona Paola, tudo mudou lá. E mudou para bem. Como era Paulina Martins com as crianças Bracho? Nobre, boa, paciente. E com os empregados? Igual com todos. Como os tratava? Muito bem. E Paola Bracho, como se comportava? Não vai entrar de novo? Está aqui fora há quase 1 hora. Como tudo está indo? Pedro está testemunhando. É o único empregado da nossa casa que foi chamado a depor. É suficiente. Quanto a ele, não tem problema. Vai depor a favor da Paulina. O que você acha, Patrícia? Como vai terminar? Para mim, a Paulina se salva. Vamos entrar? Está bem. Vamos. Era boa mãe? Boa esposa? Eu diria que não. Por quê? Viajava muito. Vivia sempre pensando em festas e nela mesma. E com as crianças? Era bastante relaxada. Não se preocupava com elas? Muito pouco. Só para ficar bem. Explique-se mais claramente. Na frente do pai, mimava os dois. Mas sozinha, se irritava com eles. Saíam muitas vezes no carro dirigido pelo senhor? Algumas vezes. Ela gostava mais de dirigir o carro dela. Algumas das vezes que a levou, foi se encontrar com algum amante? Eu falei, eu não te disse, Filó. A testemunha deve responder. Conheceu de Paola Bracho algum amante? Sim, senhora. Diga quem. Um pintor. Chamado Donato de Angeli. A testemunha sabe onde mora Donato de Angeli? Sim, senhora. Peço ao senhor juiz que o senhor Donato de Angeli seja arrolado como testemunha. Comunico à representante do Ministério Público que o senhor Donato de Angeli está entre as testemunhas. Se apresentou de maneira voluntária. A promotora pode continuar com seu interrogatório. O senhor conhece algum outro amante da senhora Paola Bracho? Não, senhora. Só esse. Isso é tudo, senhor juiz. Com a palavra o advogado de defesa para interrogar a testemunha. Nada a perguntar, senhor juiz. Para mim é suficiente o que já disse. Pode se retirar. Que entre a próxima testemunha. Que entre para depor Moacir Felipe Benítez. O doutor Serrano pensa que vai testemunhar a favor de Paulina Martins. Só que eu duvido muito. Está brincando de quê? O senhor tem certeza de que as irmãs Rocha encontraram Carlinhos Bracho caído num barranco? Sim, senhora. O senhor estava com elas? Não, senhora. Então por que tem tanta certeza? Porque chegaram com o menino ferido. Nós 3 cuidamos dele. O menino tinha perdido a memória e não sabia nem quem era. Por isso o chamamos de Grumete, para ter um nome para chamá-lo. Quer dizer que as irmãs Rocha não roubaram o menino? Não, senhora. As irmãs Rocha são pobres, mas vivem do trabalho delas sem ter que roubar ninguém. Isso é tudo, senhor juiz. Com a palavra o advogado de defesa. Obrigado, senhor juiz.
Só vou fazer 2 perguntas. A primeira. Antes de Carlinhos Bracho aparecer em sua vida, o senhor conhecia Paulina Martins? Não, senhor. Eu nunca tinha visto ela. O senhor acredita que Paulina Martins tenha sequestrado Carlinhos Bracho com a cumplicidade das irmãs Rocha? Não, senhor. Também não se conheciam. Nem as irmãs Rocha, nem Paulina Martins sequestraram Carlinhos Bracho. O garoto não foi sequestrado. Ele só se perdeu. Vou te deixar na dúvida. Nada disso. Eu sei que você está contra a Paulina Martins e a favor da Paola. Você é como ela? Se você pensa assim. Como foi, Moacir? Perguntaram muitas coisas. O mesmo de sempre. Chamamos para depor a testemunha Isabel Rocha. Essa sou eu. Vai depressa, minha irmã. Ai, meu Deus. A senhora jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade? Levante a mão e diga, juro. Juro. A mão direita. Juro. Com a palavra, representante do Ministério Público. Senhora Isabel Rocha, como Carlinhos Bracho chegou às suas mãos? Bom, eu estava andando com minha irmã Antônia pela beira da estrada, lá perto do barranco. Vínhamos do centro porque nós 2 somos vendedoras ambulantes. Inclusive, neste dia, tinha dado confusão, como sempre, porque apareceu o Rapa e não quer que a gente venda no centro. E a gente vinha muito cansada. Eu peço à testemunha que abrevie sua resposta. Como Carlinhos Bracho chegou às suas mãos? Bom, como eu estava dizendo, eu e minha irmã Antônia estávamos perto do barranco quando ouvimos uns gemidos, assim, de dor, no fundo do tal barranco. Descemos até lá e encontramos o grumete. Bom, passamos a chamar o menino assim porque nós não sabíamos como se chamava e ele não se lembrava de nada. Estava caído na terra, com a cabecinha cheia de sangue pela pancada que levou. Levamos para casa e curamos ele. E por que, em vez de levá-lo para sua casa, não o levou para a polícia? Fizeram isso para depois pedir resgate, não foi? Ninguém ia pedir dinheiro pelo grumete. O problema é que somos burras, mas temos sentimento. Olha que minha irmã mandou deixar ele largado para ver se alguém socorria ele. Mas eu não achei justo. Não, eu disse, é melhor eu cuidar dele e depois levo para a polícia. Mas não fez isso. É que... Bom, é que eu fiquei com medo. A senhora sabe que os pobres acabam pagando por tudo. E depois, eu fui me apegando. E ele começou a me chamar de vovó Isabel. Além disso, eu achei que o coitadinho não tinha ninguém na vida. Mas em todos os jornais saiu a notícia de que o menino estava perdido. Pois foi assim que eu fiquei sabendo. De qualquer maneira, eu tinha levado até a porta de uma igreja de um bairro rico, para ver se alguém conhecia ele. Porque eu percebi que era um menino fino. Mas nada. Mas assim que soubemos quem era, quase a seguir, nós levamos ele. A senhora tinha combinado com a acusada, Paulina Martins, para levar o menino para um lugar onde ela o encontraria, aparentemente, por coincidência, para ficar livre de suspeitas. Protesto, senhor juiz! A promotora se aproveita da ignorância da testemunha para fazê-la cair em contradições. Protesto negado. A testemunha deve responder à pergunta da promotora. É mentira o que ela disse. A Paulina Martins não tinha visto nunca. Eu nem cheguei a conhecê-la.
Até agora na rua, desde ontem. É. Tem algum problema? Até quando, Osvaldo? Até hoje, Lourdes. E é que bom que está em casa, porque eu quero conversar seriamente com você. Olha, é melhor você dormir e descansar. Amanhã conversamos. Não, tem que ser agora. Eu quero o divórcio. A senhora pediu dinheiro pelo menino? Eu não pedi. O Sr. Bracho estava oferecendo a grana a quem devolvesse o filho dele. Mas a senhora telefonou para ele e mandou que deixasse o dinheiro num lugar e a senhora deixaria o menino em outro. Bem, porque eu tive medo de que pensassem que eu tinha roubado e me mandassem para a prisão. Também, de qualquer maneira, me prenderam mesmo. A senhora confirma que encontrou junto com a sua irmã um menino ferido no fundo de um barranco? Foi isso que aconteceu, senhora. Mas se minha irmã tivesse me escutado e tivesse deixado ele para lá para que outros cuidassem dele, a gente não teria se metido em tantos rolos. Claro, agora que tudo foi esclarecido, a verdade é que fizemos um favor pro garotinho. Se não fosse por nós duas, ele podia até ter morrido. Isso é tudo, Excelência. Com a palavra o advogado de defesa. A testemunha conhecia Paulina Martins antes de encontrar Carlinhos Bracho no barranco? Não, nada disso, senhor advogado. Paulina Martins contratou a senhora e a sua irmã para sequestrar Carlinhos Bracho? Mas é claro que não. Já não disse que nem a conhecia. Eu fui conhecê-la na cadeia onde estávamos juntas. Isso é tudo, senhor juiz. A testemunha pode se retirar. Que entre a próxima testemunha. Que entre Donato de Angeli. Venha comigo até o meu quarto, eu quero arrumar as minhas coisas. E quero que você veja o que eu levo para que não diga que eu roubei nada. Osvaldo. Desta vez é sério. Eu não vou voltar atrás. Eu vou embora agora mesmo desta casa e fora daqui esperarei a sentença do divórcio. Mas por quê? O que eu te fiz? Em que eu falei ultimamente? Eu aguento tudo. Eu quase não critico mais você. Agora é tarde. Não quero mais continuar com você. Osvaldo! Osvaldo! Desde quando conhece Paola Bracho? Há pouco mais de 2 anos. E como a conheceu? Foi ao meu estúdio me contratar para pintar um quadro. É verdade que Paola Bracho quis que o senhor a pintasse nua? Sim. E a partir deste momento, Paola Bracho se tornou sua amante? Você está louco, não sabe o que faz. Eu sei muito bem. Mas por que você botou essa ideia na cabeça? Porque eu já estou cansado e eu quero o divórcio. Para se casar com outra. Para o que for. Por quanto tempo o senhor foi amante de Paola Bracho? Por 1 ano. Até que ela foi embora. E a usurpadora chegou à casa dos Bracho. Como era Paola Bracho? Protesto. Estamos aqui julgando Paulina Martins e não analisando o jeito de ser da minha cliente. Protesto negado. A testemunha deve responder à representante do Ministério Público. Paola Bracho era ardente, apaixonada, cínica, capaz de tudo. De me enganar com outro, como enganava o marido comigo. Ai, meu Deus. Sempre ficava me dizendo que queria se livrar por um tempo do tédio que vivia na casa dos Bracho. Que algum dia ia desaparecer, mesmo não tendo problemas com o marido. Acho que ele fez muito bem conhecer a irmã gêmea. E não duvido que tenha proposto que se passasse por ela na sua casa.
Protesto. A testemunha está indo além do seu depoimento. Protesto aceito. A testemunha se limite a responder as perguntas. A promotora pode continuar com o interrogatório. O senhor estava sabendo que Paola tinha outros amantes? Sim. Diga quantos. Eu sei de pelo menos 2. Mas é provável que tenha tido muitos mais. Eu disse isso. Eu não vou te dar o divórcio. Pior pra você, eu vou embora de qualquer maneira. Daqui você não sai porque antes eu te mato. Ou morremos os dois. Por que denunciou Paulina Martins? Porque pensei que ela estava cometendo um delito grave, ocupando um lugar que não era dela. E agora mudou sua maneira de pensar? Não. Eu não posso afirmar se foi vítima da Paola ou não, porque eu não estava presente no momento em que tramaram a substituição. Mas também não posso negar que Paulina Martins chegou à casa dos Bracho se passando por Paola. E lá permaneceu muito tempo, tentando enganar todos nós. Considera Paola Bracho capaz de tramar um plano como esse? Eu não posso garantir. A senhorita conheceu algum dos amantes que imputaram a Paola Bracho? Não. Essa daí tem uma cara... Paulina Martins se comportou mal na casa dos Bracho. Pelo que eu entendi, ela fez muito bem à família e à fábrica. Mas isso não impede o cometimento de um crime. A senhorita acha que Paulina Martins seria capaz de ter sequestrado Carlinhos Bracho? Na verdade, disso eu não acho ela capaz. Carlinhos deve ter ido atrás dela porque achava que era a mãe dele. Sabe se Paulina Martins tentou assassinar a irmã para ocupar o lugar dela na casa dos Bracho? Isso só quem sabe são Paola Bracho e Paulina Martins. Eu só sei o que vi depois que Paulina chegou à casa dos Bracho, substituindo a irmã gêmea. Para mim, Paulina Martins cometeu um delito, mas isso somente os jurados podem decidir. Era tudo que eu tinha para perguntar à testemunha, Excelência. Não tem quem entenda essa louca. Achei que ela ia acusar a Paulina. Eu também, vovó. Com a palavra, advogado de defesa. Nada a perguntar à testemunha. Me mandaram buscar o Carlinhos. Já está pronto, esperando você há 1 hora com um buquê de flores para a mãe dele. Carlinhos! O Pedro chegou para levar você para o julgamento. Puxa, Pedro, achei que você não vinha mais. Vamos logo, senão a mamãe sai livre e eu não vou estar lá. Ainda não terminou o julgamento, Carlinhos. Temos tempo de sobra. Lalinha, está vazando água no banheiro da dona Paola. Eu tentei limpar, tirar, mas a água não para. Vamos ver o que tem. Meirinho, mande entrar a última testemunha. Que entre para depor Carlos Daniel Bracho. Acho que quebrou. Ah, temos que chamar o encanador. Vai ver que quebrou alguma coisa dentro do tanque de água. Deixa eu ver. Ai. O senhor jura dizer a verdade, somente a verdade e nada mais do que a verdade? Juro. Com a palavra, representante do Ministério Público. Obrigada, senhor juiz. Diga-me, senhor Bracho. O senhor sabia que sua mulher era infiel? Droga, a bomba quebrou. Olha, mas aqui dentro tem alguma coisa estranha.
Responda a minha pergunta, Sr. Bracho. O senhor sabia que sua esposa era infiel? Não sabia de nada. Quando soube? Há pouco tempo. Como ficou sabendo? Pelas coisas que aconteceram, pelo que disseram dela. O senhor sabia do pintor Donato de Angeli? Não até o dia em que ele mesmo me disse. Ele foi o primeiro a me abrir os olhos. Mas antes eu não acreditei. O senhor também não sabia que em sua própria casa, sua esposa Paola Bracho o enganava com seu cunhado, William Monteiro? O que será isso, Adélia? Quem colocou aqui? Parece um livro, não é, Lalinha? Você disse um livro, não foi?